Bom dia, meus queridos alunos. Espero que vocês estejam bem. Passamos por uma semana de revisão, uma outra semana com as nossas avaliações do segundo trimestre e hoje nós vamos iniciar mais uma semana e daremos continuidade ao nosso conteúdo. Hoje vamos falar sobre o capítulo 14 de Língua Portuguesa 2. Vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais. No estudo do período composto por subordinação, é importante a compreensão das relações de dependência que as orações subordinadas assumem em relação às orações principais. As orações subordinadas adverbiais exprimem uma circunstância relativa a um fato expresso em outra oração. Tem, portanto, função idêntica à do adjunto adverbial. Então você já sabe, todas as vezes que nós falarmos das orações subordinadas adverbiais, você sempre terá uma oração principal e a oração subordinada adverbial. Veja as possibilidades. Coloquei um exemplo aqui para vocês. À noite, visitaremos o museu. A locução adverbial à noite, que exerce a função de adjunto adverbial, pode ser expressa por uma oração com a mesma função. Veja. Assim que anoitecer, visitaremos o museu. Então, assim que anoitecer, oração subordinada adverbial, ok? As orações subordinadas adverbiais são introduzidas por conjunções subordinativas, exceto as integrantes, e se enquadram em 9 grupos. Então, quais são as classificações possíveis? Como nós podemos classificar as orações subordinadas adverbiais? Em causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Nós vamos falar sobre cada uma delas. Bom, vamos começar aqui pela oração subordinada adverbial causal. Oração introduzida por conjunção ou locução conjuntiva adverbial causal. Tá certo? Essa conjunção exprime a noção de causa, motivo, razão ou fato gerador. Existem várias conjunções, porque, como, porquanto, visto que, entre outros. Eu coloquei um exemplo ali para vocês, Caminhamos o restante do caminho a pé porque ficamos sem gasolina. Então, porque ficamos sem gasolina é a oração subordinada adverbial causal. E a outra oração, não esqueça, chamamos de oração principal. Bom, a segunda possibilidade é uma oração subordinada adverbial temporal. Oração introduzida por conjunção ou locução conjuntiva adverbial temporal. Essa conjunção exprime variadas noções temporais: anterioridade, posterioridade, pontualidade, entre outras situações. Nós podemos ter logo que, quando equivale a assim que, desde que, antes que, depois que, entre outras possibilidades. Coloquei um exemplo ali, Assim que você sair, feche a porta, por favor. Assim que você sair, oração subordinada adverbial temporal. Eu tenho certeza que você está percebendo que é só prestar um pouquinho de atenção na classificação, porque você percebe essa ideia, no caso desse exemplo, de tempo, tá certo? Terceira possibilidade, nós podemos ter uma oração subordinada adverbial consecutiva. Oração introduzida por conjunção ou locução conjuntiva adverbial consecutiva. Essa conjunção exprime a noção de consequência, efeito, produto de uma ação. Nós podemos ter de forma que, de maneira que, entre outros. Coloquei ali um exemplo para você, Comeu tanto que passou mal. Que passou mal, oração subordinada adverbial consecutiva. Quarta possibilidade, uma oração subordinada adverbial comparativa. Tenho certeza que logo na sua cabeça você já pensou. Comparação, exatamente. Oração introduzida por conjunção ou locução conjuntiva adverbial comparativa. Essa conjunção exprime a noção
de comparação, de superioridade, igualdade ou inferioridade em relação aos verbos da oração principal e da subordinada adverbial. Você pode ter como, tal qual, tal como, tanto como, entre outros. Coloquei um exemplo ali, ó. Choveu aqui como chove em São Paulo. Como chove em São Paulo, oração subordinada adverbial comparativa. Quinta possibilidade, uma oração subordinada adverbial concessiva. Oração introduzida por conjunção ou locução conjuntiva adverbial concessiva. Essa conjunção exprime a noção de concessão, algo que se concede, que se admite em oposição a outro. Trata-se de um tipo específico de relação semântica de oposição. Tá certo? Você pode ter aí embora, ainda que, mesmo que, entre outros. Coloquei um exemplo ali, ó. Mesmo que chova, iremos à praia amanhã. Sexta possibilidade, oração subordinada adverbial condicional. Como eu já disse bem lá no início, você percebe que as classificações são bem claras. Fica fácil para você identificar agora uma ideia de condição. Olha só, então, preste atenção. Oração introduzida por uma conjunção ou locução conjuntiva adverbial condicional. Essa conjunção exprime a noção de condição ou de uma hipótese. Tá certo? Você pode ter aí, contanto que, depois que, se tiver o mesmo sentido de ser, dado que, entre outras situações. Coloquei um exemplo ali, ó. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Se a alma não é pequena, oração subordinada adverbial condicional. Sétima possibilidade, oração subordinada adverbial conformativa. Oração introduzida por conjunção ou locução conjuntiva adverbial conformativa. Essa conjunção exprime a noção de conformidade, consonância, concordância entre um fato e outro. Olha lá, ele deverá agir conforme combinamos. Deixa eu fazer um outro lembrete aqui. Quando eu falo de conjunção, é aquela expressa por uma única palavra. Quando eu falo da locução conjuntiva, é a expressão, tá certo? A oitava possibilidade é uma oração subordinada adverbial final. Oração introduzida por conjunção ou locução conjuntiva adverbial final. Essa conjunção exprime a noção de finalidade, objetivo, alvo, propósito. Você pode ter como conjunções que, a fim de que, entre outros. Olha o exemplo que eu coloquei. O pai sempre trabalhou para que os filhos tivessem um bom estudo. Para que os filhos tivessem um bom estudo é uma oração subordinada adverbial final. E a última possibilidade, a última classificação possível é uma oração subordinada adverbial proporcional. Oração introduzida por conjunção ou locução conjuntiva adverbial proporcional. Essa conjunção exprime a noção de proporcionalidade, dinâmica de crescimento ou diminuição proporcional da ação. Olha o exemplo que eu coloquei ali. Quanto mais ouço essa música, mais a aprecio. Então, quanto mais ouço essa música, uma oração subordinada adverbial proporcional. Então, falamos aí sobre as 9 classificações possíveis das orações subordinadas adverbiais, tá certo? Não esqueça que nós temos, dentro desse assunto, quando nós analisamos essas orações, não esqueça, você vai ter a oração subordinada adverbial, é aquela introduzida por uma conjunção subordinativa, e a outra oração você vai chamar de oração principal. Outra observação importante, né, para que você não se confunda aí. Eu posso ter o meu período iniciado pela oração subordinada adverbial ou ele pode ser iniciado pela oração principal. Não tem problema nenhum, ok?
Bom, agora você já é capaz de responder todas as atividades do capítulo 14. Faça com atenção. Se tiver dúvida, chame na hora. Você não pode ficar com dúvida. E você pode usar o WhatsApp, a plataforma, o nosso plantão de dúvidas, o que for melhor para você. Mas o importante é que você não fique com dúvidas. Não esqueça que o seu comprometimento com os estudos é muito importante, ok, meus queridos? Bom, tenham uma excelente semana, continuem cuidando da saúde de vocês e estudando. Fiquem com Deus. Grande beijo.